Olá, estamos aqui para mais uma entrevista com um profissional e hoje é com muito prazer que recebemos o Wellington Silva. Ele trabalha com a TCC e a terapia do esquema. O Wellington é, a partir desse ano, membro da nossa equipe. Ele veio para agregar, para poder estar atendendo aqueles pacientes, aquelas demandas, principalmente da terapia do esquema, e que vai precisar aí que eu e a Lília resolvemos convidá-los para fazer parte da nossa equipe e deixar esse trabalho para ele. E é exatamente sobre isso, né, Wellington, que você veio falar, explicar para a gente o que é a terapia do esquema. Exatamente. Bom dia, Keline, bom dia a Lília aí, né, desse canal que é espetacular, né? E para mim um privilégio muito grande poder fazer parte agora dessa equipe, né, dando a nossa contribuição e ajudando as pessoas aí do nosso Brasil todo e até mais do que isso, né? E a gente vai explicar um pouquinho o que é isso, o que é a terapia do esquema. Eu, Keline, particularmente, eu me considero hoje um entusiasta, né, dentro dessa terapia, pela compreensão, pelo aquilo que ela veio acrescentar, na minha visão, às terapias cognitivas, a TCC. Então, hoje é uma ferramenta muito boa, que a gente vai conhecer um pouquinho nesse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Isso aí. Muito bom, é isso mesmo. Inclusive, quem estiver nos assistindo e se interessar pela terapia do esquema, no nosso site lá de solicitação de atendimento, que é o comvocêpsicologia.com.br, lá quando clica para fazer o cadastro, a gente já até colocou lá necessidade, exatamente para facilitar. Eu quero tratar ansiedade, eu quero tratar depressão, quero tratar pânico, eu quero trabalhar a terapia do esquema, porque aí a gente já recebe, já sabe que, opa, assisti a entrevista com o Wellington, me interessei e eu quero ser por ele. Aí a gente já direciona para o atendimento para o Wellington. Então, fala para nós, então, o que é a terapia do esquema? Eu vejo a terapia do esquema hoje como um avanço muito grande, sabe, Kelly, dentro das terapias cognitivas. Elas cresceram muito porque elas foram permitindo todo esse avanço científico dentro do campo do comportamento humano, dentro das cognições, e sem romper, melhor dizendo, com tudo aquilo que foi construído. Mas hoje médicos reconhecem que toque, pânico e outros transtornos de ansiedade são fundamentais para serem tratados pela TCC. Alguns chamam a terapia do esquema, Keline, como a terapia cognitiva de terceira onda. A TCC, por exemplo, que nós conhecemos bem, ela tem um enfoque muito para frente, para o aqui e o agora e para o futuro. A terapia do esquema, ela não vem só pensando no futuro, ela não é só orientada por metas e tarefas a serem realizadas. Ela passa a se preocupar um pouco com a estrutura da personalidade do indivíduo. Essa nova fase inaugurada pela terapia do esquema, né, ela passa a ter um foco na manutenção dos esquemas, ou seja, no comportamento que o indivíduo tem, tá? Que foram formados na infância e foram construindo a personalidade da pessoa, aqueles esquemas iniciais da pessoa que na verdade formam a personalidade da pessoa e traz um material muito rico, muito importante para a gente tratar dentro do consultório. Ela trata de um padrão, por investigar um padrão de comportamento, tá? Que se iniciou na infância e vai se perpetuar por toda a vida, tá? E esse padrão de comportamento foi feito a nós, foi algo que fizeram conosco mesmo, por nossas famílias, por outras crianças, por outros adultos, ou seja, se fomos abandonados, se fomos abusados, se fomos criticados, superprotegidos, excluídos,
exigidos, maltratados. Tudo isso que aconteceu lá atrás... Isso tudo repercute agora no presente, né? Exatamente. Eu achei muito interessante o que você falou, Wellington, porque tanto eu quanto a Lília, a gente tem, assim, como eu já disse para você, né, e agora eu estou falando para quem está nos assistindo, nós temos uma basezinha em terapia do esquema, exatamente para a gente não ficar com o nosso trabalho da TCC só preso ali no presente e com as questões do futuro. Então, a gente foi atrás dessa terceira onda aí para a gente conhecer, mas não somos especialistas como você. Então, o que a gente percebe? A gente, né, trouxemos você para a nossa equipe por isso. Às vezes, um paciente do toque, um paciente de ansiedade, um paciente de depressão, que são transtornos, fobia, pânico, são transtornos que a TCC trabalha muito bem, exatamente por estar focada na questão do pensamento, né? A gente fez até uma postagem recente falando que cuide dos seus pensamentos, porque ele é o tempero da sua vida. Então, mais ou menos nesse sentido, então a gente tem que cuidar dos pensamentos. Só que a TCC fala, né, que esses pensamentos, eles vêm pelas crenças centrais, e as crenças centrais podem estar sendo formadas lá atrás pelos esquemas. Então, com alguns pacientes, a gente esbarra na nossa limitação, porque precisamos trabalhar mais a fundo o esquema. A grande maioria que nós recebemos até então, esse olhar para o presente, esse modificar, funcionou. Mas tem alguns que estão agarrados lá e a gente precisa de você para nos ajudar nisso daí. Tá bom? Agora, o que a maioria que está assistindo deve estar o seguinte, mas então, o que é esquemas? Né? Como que esses esquemas surgem? Fala pra gente. Bom, eu falei já um pouquinho. O que são os esquemas? São padrões de comportamentos que surgem na infância e a gente entende que eles se perpetuam ao longo da vida, na vida adulta, tá? E como é que eles surgem? Eles surgem de necessidades básicas que não foram supridas lá na infância, tá? Que necessidades são essas? São muitas, né? Poderemos enumerar algumas, por exemplo, vínculos seguros, um ambiente seguro. Então, a necessidade, enquanto criança, de vínculos seguros com outras pessoas, tá? Onde, além da própria segurança, a criança ela tem que se sentir o quê? Cuidada, ela tem que se sentir aceita de maneira estável, tá? São coisas básicas, importantes, e às vezes nós não temos, e nem é sempre por negligência, é a própria configuração de uma casa, né? A vida moderna hoje, enfim, eu lido, por exemplo, Clínio, com muitas crianças, filhos de pais separados. Então, será que essa questão, essa vinculação segura foi transmitida? Será que essa criança não assistiu ali inúmeras discussões de estou indo embora ou vai embora, e a todo tempo ela vive com a ameaça de que alguém irá deixá-la? Isso certamente vai repercutir. Ela vai formar um esquema, ela vai se adaptar a isso para sobreviver, mas depois, no futuro, isso trará um problema. Outra necessidade importante é autonomia. Né? Autonomia. É muito interessante a gente pensar que tanto a segurança, né, o apoio, a base segura é importante quanto a autonomia. Então, você tem que ter uma base segura, mas tem que ter um momento de desprendimento, onde essa pessoa começa a buscar a sua identidade, as suas competências são valorizadas, ela passa a ser orientada, estimulada a fazer algumas coisas. Hoje nós temos adultos, né, que completamente dependentes da mãe, do pai, porque não tiveram esta autonomia. Enfim, tantos outros limites, é outra necessidade importante, limites realistas, né? No sentido de que a pessoa possa ter boas orientações amorosas, sociais, entendendo bem o espaço do outro. Então, limite é uma necessidade básica.
lazer, espontaneidade, enfim, uma série de coisas que seriam necessárias para a formação do comportamento de um sujeito e, por inúmeras questões, elas são, às vezes, não atendidas devidamente. E aí forma-se um esquema, tá? Só para você entender, tem umas nomenclaturas que eu não sei se fica claro para todo mundo, né? Porque, na teoria, esses esquemas iniciais são chamados de esquemas iniciais desadaptativos, tá? Então, por que desadaptativos? Eu penso que lá no início, quando eles se formaram, eles foram adaptativos. Eles levaram a pessoa a lidar com uma situação, tá? Só que quando ele chega na vida adulta, ele é desadaptativo, ele passa a ser um sintoma, ele deixa de ser um reforço para ser um sintoma. Por exemplo, se alguém se sentiu abandonado lá atrás, aquela criança que não tinha atenção, que tinha que se virar sozinha, tá? Hoje, na vida adulta, ele talvez tenha dificuldade de interagir com outras pessoas, tá? Por quê? Esse esquema, esse padrão de comportamento que ela aprendeu, que funcionou na infância, não funciona na vida adulta. Ele é desadaptativo porque ele funcionava e hoje ele não funciona mais. Você me permite dar um exemplo? Eu dando pitaco aqui na sua especialidade. Claro. Mas sempre quando eu vou, como eu falei, né, a gente traz uma pitadinha disso para o nosso atendimento, mas esbarramos na nossa não especialização. Mas às vezes, quando a gente escuta, por exemplo, né, no atendimento, o paciente traz isso, tudo isso que você falou, tem um texto que eu gosto de trabalhar muito, que é o Elefante e a Estaca. E eu tenho esse texto é fantástico, porque eu explico para o paciente, o elefantinho chegou pequenininho lá no circo, amarraram a cordinha nele, ele tinha aquela estaca do tamanho dele, e uma profundidade igual para baixo, ele não queria ficar ali. Então ele briga, e ele entende o quê? Não consigo vencer essa estaca. Ali ele cria, talvez, um esquema, né? A gente vai pensar nessa forma. Só que o que acontece, fica preso ali, enquanto ele é pequenininho. Anos depois está aquele elefante enorme, preso na cordinha, naquela estaca que agora é pequenininho. Ele não percebeu que ele não é mais aquela criancinha e que agora ele está em outras condições. Então, quem precisava agir daquela maneira era a criancinha. Exato. Ele, adulto, não precisa mais. E assim a gente, né, aborda um pouquinho, mas eu volto a te dizer, às vezes a gente esbarra em coisas profundas, aí o Wellington entra em ação. Tá bom. Uma coisa importante ressaltar também, Keline, é que esses esquemas, a gente fala assim, um esquema, mas eles são, além de serem um padrão de comportamento, eles são, na maioria das vezes, destrutivos. Por que destrutivos? Porque são dolorosos. Eles vão deixando marcas, por exemplo, a ilustração que você passou do elefante da estaca, né? O elefante grande, ele fica preso à estaca, mas aquilo ali traz uma dor muito grande, né? Porque ele olha para aquilo, ele tem potencial, mas ele não consegue romper com aquele padrão. Ele não consegue arrancar aquela estaca e se desprender de tudo aquilo. É algo que, para ele, parece tão grande como foi um dia enquanto ele era criança, tá? Então, se uma pessoa, como eu falei, tem um esquema de abandono, ela se sente desamparada por toda a vida dela. Ela vive numa situação de qualquer pessoa que ela se relaciona, ela acha que essa pessoa vai deixar ela a qualquer momento, né? Então, ela fica presa a isso. E outra coisa importante, que além de destrutivos, eles lutam para sobreviver na pessoa. Parece que as pessoas são... Isso acontece, você deve ter visto isso em inúmeros casos. Os esquemas lutam tanto para sobreviver que parece que as pessoas são atraídas para aquilo. Por exemplo, sabe aquela ilustração daquelas mariposas que deixam a luz e
e vão para aquela bacia de água, né? Que se coloca para, enfim, minha avó fazia muito isso, né? Então, a pessoa é atraída para algo que vai destruir ela, né? Não para aquilo que vai libertar. Se alguém foi abusado, por exemplo, é possível que essa pessoa se envolva com pessoas abusivas. É doloroso, tá? É dolorido, porém é familiar, entende? Então, eles vão lutando para se perpetuar. É como se a pessoa buscasse cada vez coisas que justificassem aquele esquema inicial dela, né? Que ela adquiriu lá pequenininha na infância. Eu queria que você nos dissesse os principais conceitos da terapia do esquema, igual você falou, os EIDs, né, que são os esquemas iniciais desadaptativos, os domínios esquemáticos, os modos, porque é por esse canto, tudo isso aí que a terapia do esquema vai aprofundar aí junto com a TCC. Exatamente. 18 esquemas são os mais divulgados nos questionários, nos manuais, né, de terapia do esquema. Mas, na maioria deles, os principais são abandono, desconfiança e abuso, fracasso, padrão inflexível, né? Isso é uma coisa que aparece muito. Esses 18 esquemas, eles são agrupados dentro da teoria em 5 domínios esquemáticos, tá? E são distribuídos entre eles. É bem interessante, porque às vezes a pessoa se identifica com o próprio domínio. Quando você consegue explicar bem o domínio, a pessoa se identifica ali primeiramente. E aí você vai atrás do esquema específico dela. O primeiro domínio é desconexão e rejeição, ligado que às falhas de vinculação à segurança, as falhas de vínculo com o outro, falta de carinho, a estabilidade emocional, da maternagem em geral, tá? E a necessidade básica desse domínio, a grosso modo, no geral, seria o afeto, né? A falta de afeto. Então, a pessoa se sente rejeitada. O segundo domínio é autonomia e desempenhos prejudicados, tá? Então, são pessoas que não conseguem desenvolver o senso de confiança, tá? Ela não se sente, não se estabelece no mundo por si mesmo, sempre precisando de alguém, sendo dependente de alguém, alguém que a proteja, alguém que faça por ela, tá? E a pessoa não tem a autonomia que ela precisa para se estabelecer no mundo, tá? Então, esses esquemas aí, dentro desse domínio, fracasso, vulnerabilidade, dependência, são muito claros dentro disso tudo, tá? O terceiro domínio é limites prejudicados. Como eu falei lá atrás, ligados à falta de aplicação de limites realistas, tá? É bem importante isso. Então, os esquemas de autodisciplina insuficiente, de grandiosidade, de merecimento, as pessoas que acham que merecem mais do que as outras, né? Isso tudo por conta de um esquema, como você bem falou, por conta de uma estaca, né? Que lhe foi aprisionado lá atrás. Então, pessoas que às vezes não conseguem perceber os direitos e os espaços alheios, por conta de algo que foi criado ali lá no início, como eu falei. O quarto é a orientação para o outro, tá? Pessoas que sacrificam as próprias necessidades tentando atender os desejos de uma outra pessoa, a fim de obter aprovação, né? Evitar confrontos, tudo isso, tá? Então aí vem o autossacrifício, a subjugação, tudo dentro. É como se o amor fosse um amor condicional. Ele entende o amor como um amor condicional. Se eu faço isso, logo sou amado, sou querido. E o quinto e último, né, é a supervigilância e inibição, tá?
é aquelas pessoas que se cobram demais, que se aplicam a si próprios regras muito rígidas, são muito pessimistas, tá? Porque tem essa hipervigilância muito grande, principalmente para eventos negativos. Isso mesmo. E para a gente encerrar, Wellington, eu queria que você nos dissesse qual que é o paciente que vai se beneficiar com a terapia do esquema, em que situações que a pessoa se vê na vida que de repente a terapia do esquema vai me ajudar, ou seja, o que ela pode oferecer, né? Ah, legal. Se eu fosse resumir em uma palavra, eu diria autoconhecimento, né? Independente de tudo que a pessoa possa tratar, ela passa a se conhecer, entender por que ela funciona daquele jeito, né? Isso por si só ajuda muito no processo de cura de uma pessoa. A pessoa entende como ela se desenvolveu e como a personalidade dela acabou sendo formada. E isso nos ajuda a entender aspectos muito importantes de uma personalidade normal e até mesmo patológica. Que pode ser que os seus esquemas não sejam tão destrutivos assim. Pode ser que ela funcione bem, mas em alguns momentos gera um desconforto e uma angústia. E ela buscando esse autoconhecimento, isso também é libertador. Tanto para tratar as questões que forem surgindo na vida adulta, como para o autoconhecimento e entender como a própria personalidade foi formada devido ao ambiente, às pessoas que foram significativas na sua primeira infância. Enquanto você foi falando aí, eu fui lembrando das inúmeras vezes que eu já escutei no consultório. Ah, eu tenho o dedo podre para isso. Eu tenho, quer dizer, são repetições que a pessoa vai fazendo, sem ter noção do porquê que ela repete. Ela fica ali, igual você falou da mariposa, presa naquele esquema. Então, a terapia do esquema pode vir para ajudar ela a entender o que faz ela ficar ali e de que maneira ela vai, sair daquilo ali para ter uma qualidade de vida melhor. Seja um emprego, seja uma vida amorosa, seja financeiro, às vezes ele fica repetindo certas coisas. Exatamente. E tem tudo aquilo ali envolvido. Então, esse autoconhecimento pode fazer essa mudança. Muito legal, Wellington. Foi muito bom conversar com você, apresentar você oficialmente como membro da nossa equipe. E seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você, mesmo estando longe, nós estamos em Minas, você está no Rio de Janeiro, você está pertinho da gente, ligado, porque o nosso lema é esse, né? Estar com você onde você estiver. Então, exato, a gente vai estar trabalhando nesse ponto aí. Você quer deixar alguma mensagem final? Bom, primeiro agradecer, né, por trabalharmos juntos agora no Com Você Psicologia. Como eu falei, para mim é uma gratificação, uma honra, né? E que a gente possa, juntos, continuar ajudando as pessoas. Hoje, a mensagem que eu deixo é até de gratidão, porque a psicologia ela conseguiu romper com muita coisa, né? Com muito preconceito, inclusive esse da terapia online. Né? Então, você que está aí nos ouvindo, não tenha medo, né? Não tenha medo mesmo de participar, de buscar uma ajuda, seja presencial ou seja através dessa ferramenta que é a internet hoje, porque o que você precisa, na verdade, é se autoconhecer, né? E poder falar, expressar com liberdade, sem que alguém faça um juízo de valor, e mostrar quem você é, para que você possa ser tratado, para que você tenha o alívio que você precisa, né? E assim viver e conviver com outros de maneira segura, tá? Então, aproveita tudo isso, essa nova modalidade aí, essa possibilidade, essa porta que se abre da terapia online e para que você possa se beneficiar disso. Então, a mensagem que eu deixo é essa e já agradecendo muito essa nova parceria, que seja de muito sucesso. Ah, com certeza, você vai agregar muito. Então é isso, muito obrigada, tá? Um abraço. Tchau. Tchau.